Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar da literatura contemporânea, né? Também é chamada de literatura pós-moderna, de pós-modernismo, entre outros nomes, mas nós vamos adotar literatura contemporânea, que é o nome mais utilizado. A literatura contemporânea corresponde à literatura da atualidade, à literatura do presente, né? Importante, tá bom, na verdade ela começa lá em 1950 mais ou menos, qual que é a fase, né, de 1950 até o nosso momento presente. Importante, antes de tudo, é nós falarmos dessa palavra contemporâneo, né, porque ele é uma palavra que eu vou chamar assim de deslizante. Por quê? Porque ela tem dois significados importantes. Então, se eu falo, por exemplo, que Lope de Vega e Gregório de Matos são contemporâneos, porque os dois são escritores do século XVI, né? Então, o que eu estou dizendo é que eles são do mesmo tempo, né? Mesmo que esse tempo seja passado. Então, contemporâneo tem esse primeiro significado, duas pessoas ou duas coisas que são do mesmo tempo. Um é atual do outro. Mas contemporâneo também tem essa segunda interpretação, esse segundo significado. Contemporâneo é o que é do tempo atual, ou seja, do presente. E é nesse sentido que se usa o termo literatura contemporânea, ou seja, a literatura do presente. Muito embora, né, a fase tenha começado lá em 1950. Então, nessa videoaula eu vou falar dos acontecimentos principais e de características bem gerais da literatura contemporânea, porque ela foi alterando também, desde 1950 até 2021, muitas coisas aconteceram, né? Só para lembrar de uma das coisas, em 1950 estava-se longe de pensar em existir internet, e hoje, né, eu só falo com vocês por causa da internet. Né? Então, são muitos acontecimentos históricos, tecnológicos, científicos que foram contextualizando a literatura, assim como a literatura também foi modificando, né, muitas formas de se pensar, de se escrever ao longo dessa fase tão grande. Porém, existem algumas características que são comuns. Depois, né, da Segunda Guerra Mundial, como a Segunda Guerra Mundial foi muito destrutiva para a humanidade, principalmente para o terço ocidental, mas influenciou o mundo todo, né? Lembrando que chegou ao Oriente, o Japão participou da Segunda Guerra Mundial e saiu muito destruído dela. Então foram se criando uma expectativa de uma forma do mundo todo se ajudar. É claro que isso é utópico e que nós estamos muito longe de eliminar as desigualdades econômicas e sociais no mundo. E também estamos muito longe de pensar que os países ricos vão ajudar os países pobres. No entanto, né, isso foi um acordo entre as várias nações que acabaram compondo um órgão que é muito importante para o mundo, que é a Organização das Nações Unidas, né, que tem como propósito combater as desigualdades entre as várias nações do mundo. Pela ONU foi criado também, né, algo que é seguido no mundo todo, que é a Declaração dos Direitos Humanos, que tem como pressuposto que todas as pessoas, né, independente do lugar que nasce, da condição social que nasça, independente da sua etnia, independente da diversidade que seja, elas devem ter os mesmos direitos, né? Como eu disse, estamos muito longe de conseguir isso, mas a existência dessa perspectiva foi muito importante para a humanidade. Então, os direitos humanos tiveram um reflexo muito importante na literatura, assim como a literatura também colabora para a existência, para o pensar, para a crítica dos direitos humanos. A globalização
foi uma outra, né, que a globalização já é algo mais econômico, né? Então a gente fala de globalização da economia, ou seja, a economia do mundo todo acabou ficando ligada, mas também tem uma questão cultural aí na globalização. Para o bem e para o mal, não vai dar tempo de entrar nos detalhes disso. Mas, de alguma maneira, o mundo todo se tornou conectado, né, de forma que hoje nós temos acesso às culturas de vários países. Por outro lado, a globalização também serviu para chapar as culturas locais, né? Então fica todo mundo meio igual. É esse que é o problema dela. E, enfim, algo que eu vou chamar de supermodernidade, que está principalmente na comunicação, ou seja, a velocidade aumentou, né, muito. Hoje, se nós, com um clique, nós conseguimos alcançar o outro lado do mundo, através, por exemplo, da internet. Hoje nós temos acesso até a casa das pessoas, né, rapidamente. Então nós temos também desenvolvimento dos meios de transporte, né, de forma que as mercadorias podem circular com grande velocidade e a comunicação também circula com grande velocidade. Então isso, a supermodernidade, principalmente relacionada às questões da comunicação, via internet, né, via o desenvolvimento da internet, modificou as formas de relação humana. Isso também tem lá seu reflexo como na literatura, como a literatura também reflete nessas coisas. Vamos ver como cada um desses 3 itens, existem muitos outros, mas eu destaquei esses 3, como eles vão aparecer no contexto literário. Os direitos humanos, por exemplo, né, a questão dos direitos humanos fez com que na literatura nós pudéssemos ouvir a voz do outro. Que outro? As pessoas que antes da existência dos direitos humanos, né, eles estavam sempre relegados ao silêncio, eram culturas silenciadas. Então, a partir da possibilidade do que a gente chama de minorias, que às vezes são em quantidade maiorias, mas minorias nas instâncias de poder, começaram a ter uma voz, né, a poder se expressar. Por exemplo, a poder publicar os seus textos onde se mostra a sua cultura, a sua subjetividade. Então, por exemplo, surgiu a literatura negra. Então, a literatura realizada por pessoas negras, mas que também falam da realidade, da cultura, da subjetividade negra. Mesma coisa pela literatura feminina, ou algumas vertentes também de literatura feminista. Então, a voz das mulheres, né, começou a aparecer, a subjetividade feminina começou a aparecer de uma forma mais ostensiva dentro da literatura, até dentro do próprio mercado literário. Surge a literatura LGBT, também mostrando a subjetividade, a cultura LGBT, e a literatura da periferia. Quando eu falo periferia, eu falo tanto dentro de uma cidade, por exemplo, a literatura produzida na favela, nós vamos ver isso, por exemplo, né, como também da periferia do mundo. Então, não se falava até pouco tempo de literatura africana. E agora a literatura africana começa a aparecer com bastante, assim, muitos livros e bem cotada no mercado da literatura. Aqui eu coloquei 3 figuras da literatura brasileira, né? A Conceição Evaristo, bem ligada à literatura negra, Caio Fernando César, ligado à literatura LGBT, e Ana Cristina César, muito ligada à literatura feminina. A globalização, né, fez com que ascendesse, né, que surgissem no mercado a literatura de várias nacionalidades, né? Então, por exemplo, aparece a literatura africana, como eu disse, né, bastante cotada, a literatura oriental, né? Então, só a partir dos anos 60 que começa a ter pessoas orientais que ganham o Prêmio Nobel de Literatura. Um deles é esse daqui, ó, o Kazuo Ishiguro,
que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2017. Ele é japonês, né? A Chimamanda Ngozi, né, que aparece aí agora com vários livros no mundo todo, né, globalizou a produção dela. E no Brasil, né, começa a ter o estudo da literatura africana em língua portuguesa. Então eu coloquei aqui a figura aqui de Ondiak, que inclusive nós vamos ver textos dele, é um poeta angolano, né? Então a literatura africana de língua portuguesa começa a aparecer também aqui nos estudos literários no Brasil, o que é importante para restabelecer esses vínculos que nós temos com a África, que trouxe para a gente boa parte da nossa cultura brasileira. No Brasil, além disso, né, começa a ter internacionalização dos temas literários. Até o modernismo, os escritores brasileiros são muito vinculados com temas nacionais, com temas da cultura brasileira, do folclore, entre outras coisas. Sempre um engajamento com a cultura brasileira, com os estudos brasileiros. E a partir de então, há uma internacionalização maior dos temas, né? Então aparecem temas que não precisa tratar da natureza do brasileiro, né? Não precisa tratar das questões sociais brasileiras. A literatura ficou um pouco mais livre nos seus temas. E a questão da supermodernidade, né, traz também várias consequências, né? Então essa velocidade, a questão da internet, as tecnologias diferenciadas, o mundo digital. Então a principal influência da supermodernidade na literatura é a alternância do suporte do texto para o digital. O que é o suporte do texto? É onde o texto é transmitido, né? Então, normalmente, o texto literário era transmitido via papel pelo livro. E com a evolução da internet, nós passamos a ter também o e-book, né, e outras formas de se transmitir literatura. Então, eu coloquei aqui o e-book, que na verdade é o mesmo livro, só que em forma digital, que você pode ler num dispositivo como esse, do Kindle, por exemplo, como você pode ler no celular, no computador. Mas existem outras formas. Agora existe a produção da literatura para redes sociais. Começou com o blog e agora é muito comum ver muitos poetas, por exemplo, já fazer a sua poesia para transmiti-la, em vez de colocar num livro, colocar no Instagram, por exemplo, ou no Facebook. Então já é produzido normalmente com vínculo com a imagem. Os textos, portanto, né, devido à grande velocidade do mundo, a literatura também ficou veloz. Né? Então, os textos são mais sintéticos, mais curtos, a mensagem é passada de forma mais imediata. Há uma prevalência da linguagem cinematográfica. Né? O cinema, quando ele nasce, a literatura produz para o cinema. E hoje existe uma alternância. Tanto a literatura produz para o cinema, como o cinema produz para a literatura. E, na verdade, a literatura assumiu características do cinema. Nós vamos falar mais disso, mas, por exemplo, a ideia da narrativa onde a câmera aparece tem mais influência do cinema hoje na literatura do que da literatura no cinema. Também apareceu a fantasia e a ficção científica na literatura contemporânea. Eu coloquei aqui como exemplo para vocês o Star Wars, que é uma mistura de fantasia com ficção científica. Né? Então, as duas questões estão ali. Eu acho que ele é bastante referência para a gente pensar nessa forma, né, de se ver a literatura. Então, a literatura tem ainda aquela com engajamento social, principalmente a literatura que é consequência dos direitos humanos, mas também tem a literatura de fantasia, a literatura de ficção científica, entre outras. Bom, esse então foram os contextos, as principais características da literatura contemporânea. Ao longo das nossas aulas,
Aí nós vamos analisando os textos e pensando, refletindo um pouco mais sobre essas características. E então, até a próxima aula e bons estudos, e não esqueçam de participar do plantão de dúvidas caso não tenham entendido alguma coisa. Tchau, tchau. Cuidem-se.